Deus abençoe, pastor, fica à vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Está feliz nessa noite? Eu acho que eu nunca preguei numa segunda-feira. Eu nunca fui num culto numa igreja segunda-feira. E quando eu entrei aqui hoje eu fiquei assustado da quantidade de gente que tem nessa igreja hoje em plena segunda-feira. E eu dei graças a Deus. Pastor, por quê? Porque tem nesse lugar uma igreja sedenta pela presença e pela palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Pode se assentar. Escute o que eu vou te falar agora. Eu peguei trânsito, peguei uma blitz, tudo parado. Eu cheguei nesse lugar tem mais ou menos 33 minutos que eu entrei por essas portas. E em 33 minutos eu já plantei e colhi. Eu estou aqui todo arrepiado. Escuta o que eu vou te falar. Você está pisando numa terra fértil. Vou repetir para ver se você pega, recebe e acredita nisso aqui. Pessoal do som, se puder me dar só mais um pouquinho de volume aqui no retorno. Você está pisando em uma terra fértil. Você pode falar isso para quem está do seu lado, falar assim: meu irmão, você está pisando numa terra fértil. Isso não é para te emocionar, isso não é para te motivar, a gente não vai tirar a oferta de novo, mas isso é para você entender a seriedade do que está sendo feito nesse lugar e o poder que existe no altar. Quando o pastor Alex, meu amigo, eu só vim aqui uma vez, mas já me sinto em casa. E que alegria poder voltar e ver essa igreja avançando, expandindo, crescendo. Quando ele começou a falar do ar-condicionado, eu sei, irmão, eu sei que é ser pastor de uma igreja local. Eu não sou itinerante, eu sou pastor de igreja local. Eu sei o que são desafios, eu conheço o que são boletos, eu sei o que é aluguel. Eu experimento e vivo essa realidade todos os dias. Quando ele começou a falar, Deus começou a queimar no meu coração. Eu falei: uau, eu vou ofertar. Eu não posso, irmão, entenda uma coisa: dízimo e oferta é oportunidade. É a oportunidade que a gente tem de ser abençoado. Agora escuta o que eu vou te falar. Quando ele falou, eu vim aqui e falei para a irmã assim: irmã, pode ser no cartão? Eu só tenho no cartão. Na conta eu não tenho, só tenho no cartão. Pode ser no cartão? Ela falou: pode, pastor. Passei no cartão. Vou falar o valor da minha oferta aqui. Na minha igreja eu não faço isso não. Mas como eu não estou na minha casa, não estou na minha igreja, como aqui eu sou convidado, eu posso falar para você entender. Eu ofertei R$500. Acabei de ofertar aqui R$500. Agora escuta, calma, não contei o milagre ainda. Minutos se passaram. Minutos, irmão, estou te falando que acabou de acontecer. Meu WhatsApp está aqui, você pode pegar, abrir e ver. Minutos se passaram. Um dinheiro que eu tinha para receber em novembro e dezembro. Me mandaram a foto dos 3 comprovantes. E falaram assim: pastor, quitamos tudo e fizemos o depósito para você de R$4.536. Eu acabei de plantar e já colhi, porque eu creio que estou numa terra fértil. Eu não estou falando isso para te empolgar e para te emocionar. Eu estou falando isso para que você creia no poder que existe no altar. Eu estou te falando isso para você entender o que é o poder da fé. Eu estou te falando isso para você entender que o reino de Deus é uma terra fértil. Posso te dar uma boa notícia? Deus não fica devendo nada para ninguém. Sacode esse crente que está do seu lado, me ajude a começar a pregar e fala para ele: o que começou faltando vai terminar sobrando. Bate na mão de alguém e diga isso: em 2022 o que começou faltando vai terminar sobrando.
sobrando. Ai, Jesus, eu vou pregar. Se começou faltando saúde, vai terminar sobrando saúde. Se começou faltando alegria, vai terminar sobrando alegria. Se começou faltando dinheiro, vai terminar sobrando dinheiro. Se começou faltando paz dentro daquela casa, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: vai terminar sobrando paz. Por quê, pastor? Eu vim debaixo de uma palavra profética e ela é: em 2022, o que começou faltando vai terminar sobrando. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém animado para ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus aqui? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ai, irmão, eu estou com expectativa para o que Deus vai fazer nessa noite. Marcos capítulo 6, versículo 30. Coloca para mim o versículo 30. Eu preciso só que você mergulhe comigo nessa história. Eu vou ser o mais objetivo possível. Marcos 6,30. Olha isso aqui, irmão. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Versículo 31. 31, próximo. E ele disse-lhes. Quem que disse? Jesus. Os apóstolos contam para Jesus. E agora Jesus está olhando para eles e vai dizer o seguinte: olha, vinde vós. O que Jesus disse? Vinde vós. Vinde vós para onde, Jesus? Aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Você pode repetir junto comigo? Só volta lá. E não tinham tempo para comer. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Pai, nós te agradecemos porque estamos diante da sua santa, poderosa, infalível e imutável palavra. Só ela tem poder para trazer vida sobre as nossas vidas. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome. A presença do Senhor já é real nesse lugar. Nessa hora nós te pedimos: aquieta a nossa alma, que a nossa mente esteja alerta e o nosso espírito esteja pronto para receber tudo que o Senhor tem para liberar para nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito contrário ao seu, toda palavra contrária à sua. Pai, sono, cansaço, preguiça, distração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora frieza, apatia, toda incredulidade. Senhor, todo ladrão da palavra que vem para roubar as sementes, todos os demônios, nós damos uma ordem que batam em retirada agora, em o nome de Jesus. E nós declaramos que o único Espírito que tem poder para permanecer nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Fica à vontade no nosso meio, Jesus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós declaramos que essa é a melhor noite de segunda-feira das nossas vidas. Nós declaramos uma noite de cura. Nós declaramos uma noite de milagres. Nós declaramos uma noite de renovo. Nós declaramos uma noite de fé, de esperança, de restauração. Nós declaramos uma noite de salvação e de novos começos, para que o teu nome, Jesus, seja exaltado e glorificado acima de todo nome. Se você crê nisso, você pode aplaudir a Jesus no seu lugar. Você pode dar um glória a Deus. Quero começar com uma pergunta. Você já pensou em chutar o balde algum dia da sua vida? Tem gente que está assim: pastor, quantas vezes você quer saber? Outros estão assim: no caso hoje está valendo, só para eu saber. Já passou por dias difíceis que você falou assim: cara, eu estou cansado, pastor, eu estou exausto, eu estou esgotado, eu não estou aguentando mais, minha vida está uma loucura, está uma correria.
Parece que eu não tenho tempo, eu não consigo parar, não consigo descansar. O tempo inteiro para lá e para cá. Cansei, pastor. Cansou do quê, irmão? Cansei. Cansei da igreja, cansei da célula, cansei dessa pregação, cansei da minha casa, cansei da família, cansei do chefe, cansei da sogra. Aí já é compreensível, né? Cansei, pastor, estou cansado. Já passou por algum dia assim? Sabe qual é a loucura, irmão? É que é normal passar por uma fase, por um momento, por uma estação de cansaço. O que não é normal é viver cansado. Agora, percebe que descansar não é tão fácil assim. Por quê, pastor? Escute isso. Num mundo tão corrido, agitado, onde a alta performance, a produtividade, os números, os resultados são tão valorizados, a gente não quer parar para perder tempo e descansar. A gente quer estar o tempo inteiro produzindo, até porque muitos de nós, quando paramos e descansamos, vem um sentimento, uma sensação de culpa. Porque parece que eu não estou fazendo nada, eu tenho que produzir, eu tenho que estar o tempo inteiro trabalhando e movimentando. É verdade. Porque se descansar fosse fácil, descanso não seria mandamento. Presta atenção nisso aqui, irmão. Se descansar fosse fácil, descanso não seria um mandamento. E é, pastor, claro que é. 6 dias trabalharás e um dia descansarás. Logo, se descanso é mandamento, e quando eu quebro um mandamento, eu estou... Vamos lá, irmão, me ajuda a pregar. Quando eu quebro um mandamento, o que isso se chama? Pecado. Quando eu quebro um mandamento, eu estou pecando, eu estou transgredindo a lei. Se quando eu quebro um mandamento, eu estou pecando, e se descansar é mandamento, logo quando eu não descanso, eu estou... Vira para quem está do seu lado e fala assim: se você não parar, Jesus vai parar você. Porque às vezes a gente vive uma vida tão corrida e agitada que a gente não tem tempo para parar, para descansar, e a gente se culpa quando consegue fazer isso. E é por isso que tem muita gente hoje em dia desistindo, chutando balde. Sabe por quê? Porque não aprendeu a descansar. Logo quando se cansa, ao invés de descansar, quer desistir. Eu tenho uma boa notícia para você e uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Você está cansado dessa família? Não desiste, descansa. Está cansado dessa igreja? Não desiste, descansa. Está cansado desse trabalho? Não desiste, descansa. Está cansado desse projeto? Não desiste, descansa. Sacode esse crente que está do seu lado e fala para ele: meu irmão, não desiste, descansa. Porque quando você descansa, Deus renova as suas forças para continuar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Então quem aprende a descansar não escolhe desistir. Agora percebe que na Bíblia, quando é para conquistar, repete comigo, quando é para conquistar, não, mais forte, vamos lá, segunda-feira, quando é para conquistar, Jesus fala ide. Quando é para descansar, Jesus fala vinde. Quando é para ganhar o mundo, quando é para conquista, ele fala ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque é para conquista. Mas quando é para descanso, ele não fala ide, ele fala vinde. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Em outras palavras, o que Jesus está querendo ensinar é: quando é para conquistar, vai porque eu já estou indo na sua frente, preparando o caminho e lutando as suas batalhas. Mas quando é para descansar, vem porque não existe descanso que não seja na pessoa de Jesus. Irmão, você pode ir para o melhor resort do mundo, você pode fazer a melhor viagem do mundo, você pode rodar a Europa, você pode fazer a melhor viagem da sua vida, você pode gastar milhares de dólares, você pode tirar uma semana de folga, um mês de folga, um ano de folga. Sabe o que vai descansar? O seu corpo físico. Pastor, por quê? Porque o descanso da nossa alma não está em um lugar, o descanso da nossa alma está em uma pessoa. É por isso que quando é para descansar, Jesus fala vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei descanso para a sua alma. Troca de fardo comigo, troca de jugo comigo, diz Jesus, porque o meu é leve e é suave. O texto que a gente acabou de ler é maravilhoso. Escute, vamos mergulhar nessa história agora. Jesus, em alguns versículos antes,
manda os discípulos para uma missão. Jesus manda os discípulos para onde? Missão. Jesus está comissionando os discípulos. Jesus vira para eles e fala o seguinte: olha, vocês vão, e em meu nome vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão pregar as boas novas do reino. E eles estão agora todos animados, e eles saem, e eles cumprem a missão. E agora eles estão voltando, versículo 30. Olha o versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. Os discípulos estão dando para Jesus uma coisa chamada relatório. Eles estão passando para Jesus um feedback. Eles estão chegando diante de Jesus e estão dizendo o seguinte: Jesus, olha, aconteceu dessa forma, foi desse jeito, a gente ensinou isso. Jesus, você não vai acreditar. Eles estão surpresos, porque no nome de Jesus os enfermos são curados. No nome de Jesus a capetada tem que bater o pé, sair, correr, porque não pode resistir ao poder do nome de Jesus. Eles estão surpresos porque eles estão pregando, e as palavras de vida, as boas novas estão sendo aceitas, as pessoas estão sendo convertidas, transformadas, salvas. Eles estão passando para Jesus um feedback, um relatório da missão. Só que o texto diz que tem muita gente indo e vindo, uma confusão, um vucu-vucu, e eles não tinham tempo nem para... O que você repetiu? Não tinham tempo nem para comer. Não precisa ser muito estudioso, nem um teólogo, nem um grande estudioso da palavra, para você chegar a uma conclusão muito simples. Se não tem tempo para comer, então está com... Eles estão com fome. Só que o texto também diz que Jesus é quem chega para eles e fala o seguinte: ó, rapaziada, vinde, venham comigo. Para onde, Jesus? À parte, num lugar deserto. Para quê? Para que vocês possam descansar um pouco. Então vamos lá. Se não tem tempo para comer, eles estão com... Se Jesus está chamando para descansar, é porque estão... Você já viu alguém com fome e com sono? Porque tem gente que está com fome e fica de boa. Tem gente que está com sono e fica de boa. Tem gente que quando está com fome e com sono fica semi-endemoniado. Tem gente que se transforma quando está com fome, com sono, cansado. O humor vai embora, a simpatia, a alegria, jamais, irmão. Você olha e você fala: meu Deus do céu, fulano estava tão bem, o que está acontecendo? Mas que demônio que é esse que apareceu? Não, só está com fome e com sono. Conhece alguém assim? Ok, continua olhando para frente, não cutuca quem está do lado agora, não aperta a mão, que senão vai ficar feio. Irmão, os discípulos estão voltando de uma missão. Ou seja, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Percebe que não é só o pecado que cansa, a missão também. E tem muita gente cansada dentro da igreja, não é porque está fazendo alguma coisa errada, mas às vezes cansou, mesmo fazendo tudo certo, mesmo na rota da obediência, mesmo no caminho que Jesus disse que tinha que ser seguido, mesmo permanecendo em fé, no lugar onde Jesus disse que tinha que ficar, fazendo o que Jesus disse que tinha que fazer, e que cansou. Agora, é lindo porque a ideia de chamar para um lugar à parte é de quem, irmão? O convite é de quem? Então percebe que a ideia não é dos discípulos, a ideia é de Jesus. Jesus vê que os caras estão com fome, Jesus vê que os caras estão cansados, Jesus vê que os caras estão voltando de uma missão, esgotados fisicamente, espiritualmente, e Jesus tem uma ideia: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pergunta: a Bíblia vai dizer que eles entram no... Olha o versículo 32. E foram sóis, ou seja, a multidão ficou, e estão indo só os discípulos com Jesus num barco, em particular, para um lugar deserto. Qual que é o nome disso? Barco, particular e lugar deserto. Qual que é o nome disso? Cruzeiro, irmão. A gente estava assim, qual que é? Ai meu Deus, o que é? Cruzeiro. Jesus está chamando esses caras para um cruzeiro. Jesus está chamando esses caras para um retiro espiritual. Jesus está chamando esses caras para um momento de descanso. Pergunta: se Jesus chega hoje
nessa igreja, em Vaz Lobo, entra por essas portas e faz um convite. E o convite de Jesus é claro e simples. Gente, vai sair um cruzeiro aqui do Porto do Rio, mas eu não posso levar todo mundo. Eu vou levar só quem está com fome, só quem está cansado, só quem está desgastado, só quem está precisando de um tempo de refrigério, de renovo, só quem está precisando de um tempo junto comigo. Vinde a mim, vamos para um lugar deserto, vamos descansar. Vai sair o cruzeiro aqui comigo. Pergunta: quem aceitaria o convite de Jesus? Não. Tem gente que eu acho que não entendeu. Vamos lá, vou perguntar de novo. Jesus está nessa igreja hoje perguntando: vai sair um cruzeiro para um lugar deserto, para um tempo de descanso. O nome do cruzeiro é Descanso com Jesus. Não vai ter muita gente, eu vou estar lá com vocês. Aí você pensa: pastor, mas isso vai custar muito. Jesus está falando: não, o preço já foi pago. All inclusive. Tudo pago, garantido, 7 dias e 7 noites. A gente vai passar pelo Caribe, a gente vai conhecer todo o litoral do Nordeste brasileiro. Vamos lá em cima, vamos rodar. Pergunta: quem aceitaria o convite de Jesus? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: eu não sei você, mas eu já estou dentro desse cruzeiro. Fala para ele: eu não sei você, mas eu já estou dentro desse cruzeiro. É de Deus ou não é, irmão? É bênção ou não é? Agora pega isso aqui. A ideia foi de Jesus. Os discípulos obviamente aceitam o convite. Sabe que tem muita gente aqui hoje. Muitos de nós chegamos nesse lugar, nessa noite, exatamente como esses discípulos estavam. E talvez a fome não seja física, mas seja espiritual. Talvez o cansaço não seja só físico, mas também seja emocional. Gente que chegou aqui falando: se Deus não falar comigo hoje, eu não consigo mais continuar. Gente que entrou por essas portas dizendo: tudo que eu preciso é ser renovado, restaurado. Se Jesus não tocar em mim hoje, se Jesus não fizer alguma coisa, pastor, eu estou cansado. E você está se culpando pelo cansaço que está sentindo. Percebe que não são os discípulos que viram e falam: Jesus, a gente não aguenta mais, viu? É o próprio Jesus que vira para eles e fala: eu estou vendo que vocês estão cansados e com fome. Venham comigo para um lugar deserto. Entra no barco e vamos descansar um pouco. Pastor, por quê? Porque existem milagres que Jesus provoca a fé e acontecem através da fé. Mas existem milagres que aqueles que precisam não falam nada e não pedem nada. Por quê, pastor? Porque quando falta fé na gente, sobra compaixão em Jesus. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, não é porque o nosso nível de fé está lá em cima, mas é porque mesmo quando nos faltar fé, Jesus vai olhar para nós com um olhar de graça, de misericórdia. É como quem diz: eu sei que você está cansado, eu sei que você está exausto, eu sei que você está sobrecarregado. Pastor, ai meu Deus do céu, eu vou pregar, porque crente arruma uns termos gospel e bonitinho. Ele não fala que quer morrer, porque isso é agressivo demais, e afinal de contas ele tem temor e medo de perder a salvação. Aí sabe o que ele diz? Pastor, eu queria era sumir. Você está rindo porque já falou isso qualquer dia dele. Já ouviu alguém falar isso? Já falou isso? Pastor, eu quero sumir, eu não quero ver nada, eu não quero ver ninguém. Pois bem, Jesus te achou nessa noite. Eu vou repetir: Jesus te achou nessa noite. Jesus te achou nessa noite. Sacode esse irmão que está do seu lado e fala: entra logo no barco. Fala para ele: entra logo no barco. Fala para ele: esse cruzeiro é a resposta de Deus. Fala para ele: esse cruzeiro é tudo que você precisa. Fala para ele: Deus te trouxe nessa segunda forte para te dizer: eu renovo as suas forças, eu levanto os que estão caídos. Ei, meu irmão, tem unção nova de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Tem óleo fresco da parte de Deus para... Ai, Jesus. Escute, estamos agora então dentro do barco, aceitamos o convite, cansados com fome, indo para um lugar deserto, para um tempo de descanso com Jesus. Aleluia. 33. E a multidão viu-os partir. Em algumas versões vai estar assim, ó: mas a multidão começou, olha só, irmão,
muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Você entrou no cruzeiro porque está com fome, mas tinha gente na margem com mais fome do que você. Eu vou pregar para a direita, que o pessoal da direita acha que está mais pentecostal. Vou para cá, vou tentar aqui. Você entrou no barco porque estava com fome, mas o que você não sabia era que tinha gente que estava na margem com mais fome do que você. Esquerda agora. Você entrou no barco porque estava cansado, mas o que você não sabia era que tinha gente na margem que estava mais cansado do que você. Porque quem tem fome corre. Porque quem tem fome tem pressa. Se você olhar na geografia, de barco dá 6 quilômetros, pastor, de onde eles estão para o outro lado da margem. Andando a pé e correndo, como a multidão fez, são 13 quilômetros, mais do dobro da distância. E como pode, de barco, 6 quilômetros, chegar depois do que quem estava a pé e correu 13 quilômetros? Porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome corre, quem tem fome tem sede, quem tem fome precisa, quem tem fome está desesperado. Agora eu me imagino Pedro dentro desse barco. Pastor, isso está na Bíblia? Não, está na minha cabeça. Eu imagino Pedro dentro desse barco, feliz, cruzeiraço com Jesus, tempo de descanso, cara, tudo maravilhoso, all inclusive. Era disso que eu precisava. Quando Pedro olha, não, está de brincadeira, não é possível. Eu imagino Pedro pegando o remo, falando o seguinte: rema para o outro lado, sai, está repreendido em nome de Jesus, eu não quero ver gente. Eu saí de lá porque estava uma multidão indo e vindo. Eu saí de lá porque não tinha espaço, estava uma loucura. Eu saí de lá porque eu estava cansado e com fome. Como é que me aparece esse tanto de gente no meio do caminho agora? Eu imagino Pedro, pelo amor de Deus, muda a rota, vamos para outro lugar, vamos para outro canto. Pergunta: por que Jesus não avisou para eles que ia ter uma multidão esperando do outro lado? Ah, pastor, então o que Jesus fez foi uma pegadinha? Ah, pastor, então o que Jesus fez foi esconder? Não, Jesus não está escondendo, Jesus está protegendo. Pastor, me prova. Jesus não contou que teria uma multidão esperando do outro lado, não porque não sabia, mas porque Jesus sabia que eles não iriam caso soubessem. Quando Deus não te mostra o que está esperando você do outro lado, é porque sabe que você não vai se souber o que tem lá. Pastor, como assim? É mais ou menos assim. Se você soubesse que cuidar de gente dava tanto trabalho, você nunca tinha aceitado ser pastor na vida. Se você soubesse o que era TPM e boleto, você nunca tinha casado. Se soubesse, irmão, que você ia perder tantas noites de sono com os filhos, você nunca tinha filho. Só que o negócio é tão bom que a gente faz mais um, e não dorme mais 2, 3 anos e faz mais outro, que é a melhor coisa do mundo. Mas vamos lá, irmão, se você soubesse que ia passar por tudo que passou na caminhada com Deus, talvez nem o primeiro passo você teria dado. Pastor, por que Deus não me revela o que está me esperando do outro lado? Porque enquanto o barco navega, Ele te renova no meio do caminho. Tem coisa que se Deus te mostrar antes, você não está preparado para ver e vai desistir antes do propósito chegar. Mas Jesus está dizendo: vem que enquanto o barco navega eu te restauro. Vem que enquanto o barco navega eu te renovo. Vem que enquanto o barco navega eu te ensino. Vem que enquanto o barco navega eu te fortaleço. Pastor, por que Deus não me disse que isso ia acontecer? Porque você ia desistir antes de começar. Mas eu tenho uma boa notícia para você: te pegou de surpresa, mas não fugiu do controle de Deus. Te pegou de surpresa, você não sabia o que estava te esperando do outro lado. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Não é surpresa para Deus. E Ele me trouxe aqui nessa noite só para te dizer: fica com seu coração em paz, porque Ele continua no controle de tudo. Ele está te preparando para chegar do outro lado. Aleluia! Glória a Deus!
Escute, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nos dias que tudo que você quiser for sumir, Deus vai te levantar para resplandecer e brilhar. Nos dias que tudo que você quiser for ficar deitado numa cama, Deus vai te levantar e te usar para levantar outras pessoas. Nos dias que tudo que você quiser for falar, eu não quero ver ninguém, Deus vai colocar alguém do seu lado para você ser boca de Deus e canal do céu na terra. Pastor, por quê? Porque isso é evangelho, é alimentar o outro mesmo quando eu estou com fome, é abraçar quando a gente precisa receber um abraço, é entregar quando a gente quer receber, é consolar mesmo quando sou eu que preciso de consolo. Pastor do céu, o que é isso? Eu vim pregar para gente que queria entrar num cruzeiro e descansar, mas Jesus está te dizendo: eu te levanto, eu te renovo. Tem uma multidão te esperando do outro lado. Nos dias que você dizer: eu estou fraco, eu não aguento mais, eu queria sumir, eu não vou mais para a igreja, prepare-se, são nesses dias que mais Deus vai usar a sua vida para alguém. Sacode alguém que está do seu lado e fala: ei, tem gente que está com mais fome do que você. Fala para ele: tem gente que está com mais fome do que você. Você quer parar, você quer sumir, você quer descansar, você quer ir para um lugar deserto. Sacode ele, me ajude a pregar e fala: tem uma multidão te esperando do outro lado, e você vai ser a resposta da oração dele. Aleluia, aleluia. Ramanto konora bashede kanara baba. Ramanto konora bashede kanara bate. Ramanto kede kanara baba shede. O diabo está fazendo de tudo para você desanimar. O diabo está fazendo de tudo para você desistir. O diabo está fazendo de tudo para te paralisar em cima de uma cama, para você não sair daquele quarto escuro. Mas eu tenho uma boa notícia: o inferno perdeu mais uma vez. Tem uma multidão te esperando do outro lado, e Deus vai usar a sua vida. Pastor, me prova isso na Bíblia. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, 8. Tem uma palavra de Deus para você aqui. Ai, Jesus da glória. Teclado pode vir, que senão vira vigília. O teclado pode vir. 2 Coríntios 12, 8. 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Pode passar. Vamos lá, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Não, eu não estou lendo o mesmo texto que você, não é possível. Porque o meu poder se aperfeiçoa na... Porque o meu poder se aperfeiçoa na... Agora pega isso aqui de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10. Pode passando. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu estou fraco, alguém avisa lá no inferno que você nunca esteve tão forte como está hoje. Porque quando as suas forças acabam e você diz: eu não aguento mais, eu não consigo, eu não dou conta, prepare-se, porque é nessa hora que a força de Deus te alcança, te levanta e te sustenta. O Espírito Santo já está tocando em algumas pessoas agora. O Espírito Santo já está renovando algumas pessoas agora. O Espírito Santo já está renovando algumas pessoas agora. Eu vou repetir: nos dias que tudo que você quiser for ficar deitado, Deus vai te usar para levantar pessoas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já preguei sem querer pregar. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já
já profetizei precisando que alguém profetizasse para mim. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu subi no altar para liberar palavras de vida precisando receber. Já perdi a conta de quantas vezes eu já entreguei e dei precisando receber. Liberei uma palavra precisando receber uma. Dei um abraço precisando ser abraçado. Sabe o que eu aprendi? É que isso é evangelho. Eu lembro quando eu estava cansado, exausto. A minha esposa é mineira. Eu falei com ela, vamos para Belo Horizonte? Vamos descansar, vamos sumir, vamos ver ninguém, vamos para um lugar deserto, descansar um pouco. Eu entrei no cruzeiro e fui. Eu lembro que eu cheguei lá num domingo à noite e obviamente eu fui para a igreja. No final do culto eu fui abraçar o pastor Márcio, dar um beijo nele. Ele me perguntou, filho, você fica aqui até quando? Eu falei, pastor, acho que até quarta ou quinta. Ele olhou para a secretária dele e falou, quem prega no culto de fé? Ela disse, é o pastor fulano de tal. Ela, pode falar que ele só vai dirigir. Não pregar. Eu, não, pastor. Pastor, eu vinha para receber. Eu vinha para descansar. Por favor, eu venho para o culto, mas ele olhou para mim. Vai pregar sim. Claro, com certeza. Nos dias que eu achei que não tinha nada para dar, nos dias que eu me sentia mais vazio, mais fraco, eu falava, não tem uma palavra, não tem uma revelação, não tem. Foram nesses dias que Deus mais me usou. Nesses dias mais pessoas eram salvas. Nesses dias mais pessoas eram alcançadas. Nesses dias mais pessoas eram transformadas. Porque Deus estava querendo deixar uma coisa clara para mim e para você. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Porque dele, por ele e para ele são todas as. Vira para alguém que está do seu lado e diga, você não vai desistir. Diga para ele, você não vai desistir. Você não vai desistir. Pastor, por quê? Porque quem te convidou para o descanso foi Jesus. E Jesus vai te ensinar. Enquanto você dá, eu te dou. Enquanto você serve, eu te renovo. Enquanto você caminha, eu te levanto. Jesus está dizendo, ei, levante-se. Pastor, por que eu não vou desistir? Me dê um motivo e eu te dou na Bíblia. Porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Não. Eu estou pregando para gente que não vai olhar para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que avançam, daqueles que... Eu não vou ler mais o texto, porque a partir de agora é bem famoso e conhecido. E para a gente ganhar tempo e eu terminar. Quem quer que eu termine, diga amém. Ouvi um amém. Eu vou receber como quem quer que eu termine a palavra, né? Escute. Eles saem do barco. E o texto vai dizer que Jesus saiu do barco e viu. Jesus saiu do barco e viu. E teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus saiu do barco e viu. O problema é que tem coisas que a gente quer ver dentro do barco. E Jesus está dizendo, tem que sair para ver, porque só vai sentir depois que vê. Então Jesus saiu, viu e sentiu. Repete comigo, Jesus saiu, viu e sentiu. Saiu do barco, viu a multidão e sentiu compaixão. Escuta o que eu vou te falar. Compaixão é diferente de pena. Pena te leva a olhar, sentir tristeza e permanecer no ambiente da observação. A compaixão, por sua vez, te faz olhar, sentir
tristeza, mas te leva a uma ação para mudar a realidade daquilo que está sendo visto. Então quem sente pena, observa. Quem sente compaixão, faz alguma coisa para mudar aquilo que está vendo. É por isso que Jesus não olha para a gente e sente pena da gente. Jesus não tem peninha de ninguém. Jesus tem compaixão, porque quando Ele olha para as nossas lágrimas, Ele faz alguma coisa para mudar a nossa realidade. Agora pega isso aqui, Jesus saiu do barco, Pedro também. Qual que é a diferença, pastor? É que Pedro saiu do barco para andar sobre as águas e viver um milagre sobrenatural. E esse é o problema da nossa geração. A gente está querendo sair do barco para andar sobre as águas e viver um milagre, mas a gente não quer sair do barco para ser um milagre na vida de alguém. Olha como é que o glória a Deus já diminui. Ok? Vamos lá. Jesus está nessa noite nos convidando, sai do barco. Sai do barco, mas eu vou viver milagre para mim? Não, Jesus está dizendo, você vai ser um milagre na vida de alguém. Você vai ser um milagre na vida de alguém. Você vai ser um milagre na vida de alguém. Sai do barco. Para quê, pastor? Para andar sobre as águas, para viver o sobrenatural? Não, para deixar Deus te usar, para ser a resposta de oração na vida de quem está do seu lado. Sacode esse crente que está do seu lado e fala, muito prazer, eu sou a resposta da sua oração. Eu quero liberar uma palavra profética. Ainda essa semana Deus vai te usar como resposta da oração de alguém. Deus vai te usar como resposta da oração de alguém. Pastor, mas eu não sei pregar. Pois é, o seu abraço vai curar pessoas. O seu sorriso, a sua mensagem, o seu amor, o seu gesto de serviço vai ser a resposta de oração na vida de alguém. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele te chamou para ser resposta. Eu tenho mais 5 minutos? Vocês me dão mais um pouquinho de tempo? Porque o milagre acontece agora. Eu até posso ir embora, mas aí os pães não multiplicaram. Eu até posso ir embora, mas o que começou faltando vai continuar faltando. Eu posso terminar a mensagem para aquilo que começou faltando terminar sobrando? Ok, então vamos lá. Os discípulos descem do barco para ser um milagre na vida de alguém. A resposta de oração para quem está com fome. Só que eles identificam, nós temos um problema. E a vida é muito simples, irmão. Tem 2 tipos de pessoas: os que resolvem problemas e os que criam problemas. E pode perceber, quem não resolve problema provavelmente está criando um. Olha o silêncio da morte nessa igreja agora. Um monte de gente pensando, estou resolvendo ou estou criando, estou criando, estou resolvendo, estou criando, resolvendo, criando, eu acho que eu crio e resolvo, pastor, não sei, estou na dúvida. Ou você cria ou você resolve, se não está resolvendo, está criando. Os discípulos, escute, movidos pela necessidade, chegam para Jesus com uma ideia brilhante. Jesus, a parada é o seguinte, está tarde, o lugar é deserto e a galera está com fome. Despede o povo, para que dê tempo deles comprarem comida, para que eles achem um lugar que tem um pãozinho maneiro. Toda vez que nós nos movermos por uma necessidade, primeiro, a gente vai ter uma ideia natural. Segundo, a gente vai querer despedir o povo de barriga vazia. Terceiro, a gente vai querer dizer para Jesus aquilo que ele tem que fazer. Cuidado. Porque se os seus olhos estiverem no problema e na necessidade, você sempre vai querer dar uma ajudinha para Deus e falar, Jesus, faz desse jeito, usa o fulano, age dessa maneira, transforma desse jeito. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele não precisa das nossas dicas nem da nossa ajuda. Ele só precisa da nossa fé. Agora percebe, quem é movido pela necessidade sempre quer dar uma ajudinha para Jesus. Mas quem é movido pelo propósito sempre vai experimentar algo sobrenatural. Os discípulos, despede o povo. Só que eu aprendi uma coisa, pastor, que o meu Jesus não despede ninguém de barriga vazia.
Tem uns irmãos que glorificaram com mais intensidade porque já entenderam. Porque se Jesus não despede ninguém com barriga vazia, logo que eu vim buscar nesse culto, eu não volto para casa sem... Meu Deus do céu, eu queria 3 pessoas para crer no que eu estou pregando. Eu queria só 3 para crer no que eu estou pregando. Só 3. Jesus não despede ninguém de barriga vazia. Que é isso, pastor? Tem cura liberada sobre nós nessa noite. Tem vida liberada sobre nós nessa noite. Tem restauração de família. Tem prosperidade. Tem dons espirituais sendo liberados e disponíveis. Tem ativação ministerial. Tem mais... Olha, Jesus, deem vocês a eles algo de comer. Quando Jesus diz que você dá conta de resolver, é porque você consegue. Agora, olha o que Jesus vai dizer. Quantos pães vocês têm? Ponto. Verifiquem. E eu gosto desse detalhe no texto, porque Jesus não pergunta quanto precisa. Tem alguém comigo aqui ainda? Jesus não pergunta quanto precisa. Eles é que fazem a conta e falam: Jesus ia precisar de tanto. Jesus não pergunta quanto precisa, Jesus pergunta quanto tem. Verifiquem. Verifiquem. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: verifica. 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 Pastor, o que é isso? Não é olhar para fora e ver o que está faltando, é olhar para dentro e ver o que Deus já deu. Pastor, por quê? Posso liberar uma palavra profética sobre a sua vida? A matéria-prima do seu milagre Deus já colocou na sua mão. Ai, meu Deus do céu. A matéria-prima do seu milagre Deus já colocou na sua mão. Ainda não vai chegar, não é o que está faltando, é o que Deus já depositou em você. Deus já te deu a matéria-prima do seu milagre. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente pede uma mesa e Deus dá uma árvore. E a gente olha e fala: Deus, vai acontecer quando? Deus, você vai fazer quando? Deus vai mudar quando? Deus, a promessa se cumpre quando? Deus, vai me renovar quando? Deus, quando que isso acaba? Deus, eu quero uma mesa. E Deus está falando: eu já te dei uma árvore. Pega a árvore, corte a árvore, lixe a madeira, cola, prega, parafusa, passa o verniz. Deus está dizendo: a matéria-prima eu já te dei. O natural é com você, o sobrenatural é comigo. Pastor, porque Deus não é o Deus do difícil, Ele é o Deus do impossível. Deus não vai fazer nada do que você possa, mas vai fazer tudo o que você não consegue. A matéria-prima do milagre já está na sua mão. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Repete comigo assim: 5 pães e 2 peixinhos. Pergunta para quem está do seu lado: você acha que dá? Espera a resposta. Pastor, quantas pessoas tem com fome? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma média de 15.000 pessoas pelo menos. O que é que tem? 5 pães e João vai nos dizer que foi um menino que entregou. Sério mesmo que numa multidão de 15.000 pessoas ninguém mais tinha um lanchinho guardado? E esse é o problema da nossa geração. É que todo mundo quer receber, mas nem todo mundo está disposto a entregar. Pastor, quando milagres acontecem? Quando alguém está disposto a entregar. Por quê, pastor? Porque Jesus só multiplica aquilo que você entrega. Ai, meu Deus, eu vou... Cutuca quem está do seu lado e fala o seguinte: se não quiser entregar nada, não peça para Jesus multiplicar alguma coisa. Porque 2 vezes 0 é 0, 50 vezes 0 é 0, 100.000 vezes 0 é 0. A pergunta não é o quanto Deus pode fazer, a pergunta é o quanto você está disposto a entregar. O problema é que quando a gente fala de entrega, a gente só pensa em dinheiro. E se você pensou em dinheiro é porque provavelmente seu coração está nisso. Pastor, 5 pães e 2 peixinhos dá? Naturalmente, não. Mas a pergunta não é o quanto eu tenho. A pergunta é na mão de quem que eu coloco. E entrega não se limita a dinheiro.
Coloca a sua saúde na mão de Deus para ver se Ele não multiplica. Coloca seu tempo na mão de Deus para ver se Ele não multiplica. Coloca a sua alegria na mão de Deus para ver se Ele não multiplica. Coloca a sua casa na mão de Deus para ver se Ele não multiplica. Coloca, entrega, dá para Ele, tudo para Ele, deixa que Ele vai multiplicar. Pergunte para quem está do seu lado: quando foi que Deus precisou de muito? Coloque-se de pé no seu lugar. Quando foi que Deus precisou de muito? Escute o que eu vou te falar. Com 12 discípulos, Ele mudou a história da humanidade. Com 300 homens, Ele venceu um exército de 135 mil soldados. Com um pastor de ovelhas, Ele derrubou um gigante. Com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Com um pouco de azeite, Ele encheu todas as vasilhas da viúva, e ela ainda teve que pegar emprestado. O pouco que você tem é suficiente para Deus fazer o milagre que você precisa. Pastor, por quê? A pergunta de Jesus não é se o que você tem é suficiente. A pergunta de Jesus é se o que você tem está disponível. Cutuca quem está do seu lado e pergunta para ele: está disponível? Está disponível? Seus sonhos estão disponíveis, sua vontade, sua vida, sua casa, sua família, seu tempo, sua energia, seu dinheiro, está disponível? Pastor, o que eu tenho é tão pouco. Coloca na mão dele. Pastor, o que eu tenho aqui hoje é só um restinho de casamento, se é que eu ainda posso chamar de casamento. Coloca na mão dele. Pastor, o que eu tenho é só, a alegria já foi embora. O que eu tenho é só um pouquinho de lágrima, frustração, medo, depressão, ansiedade. Coloca na mão dele. Aleluia. Jesus pega 5 pães e 2 peixes. E todo mundo conhece o texto. E a Bíblia diz que ele pega e olha para o alto, olha para o céu. Pastor, por quê? Quem olha para trás paralisa. Quem olha para baixo desiste. Quem olha para o lado se compara. Jesus pega e olha para o alto. Por quê, pastor? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: para de olhar para o lado, para de olhar para os problemas, para de olhar para as circunstâncias. Ei, você esqueceu que aquele que te chamou tem todo o poder. Agindo Deus, quem impedirá? Lucas capítulo 2, versículo 37. Pois nada é impossível para o nosso Deus. Ele olha para o alto e ele dá graças. Pastor, porque isso é fé. É começar a agradecer mesmo antes de ver. Eu não estou vendo nada mudar, mas eu já estou agradecendo, porque a fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Jesus não agradece depois que está todo mundo forrado. Jesus não agradece depois que está todo mundo alimentado. Jesus não agradece depois que a multiplicação acontece. Jesus agradece antes. Pai, graças eu te dou. Pastor, por quê? Escute. Às vezes a gente olha tanto para o que está faltando, para o que ainda não conquistou, para o que ainda não recebeu, esquece de agradecer por tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. A gratidão é a chave do milagre. Fala para quem está do seu lado assim: agradece que o milagre acontece. Fala para ele: agradece que multiplica. Agradece que a porta se abre. Porque quem é fiel e grato no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Agradece. E aí Jesus vai organizar, e ele divide a multidão em grupos de 50 e de 100. O que é isso, pastor? Organização. O que é isso, pastor? Preparar o ambiente. Quando que o milagre chega, pastor? Quando o ambiente está preparado. Uma coisa é você dividir os grupos de 50 e 100 depois que viu que tem comida o suficiente. Outra coisa é organizar tudo olhando e só vendo 5 pães e 2 peixes. A pergunta é: você tem fé para preparar o ambiente mesmo antes do milagre acontecer?
Você tem fé de abrir o CNPJ mesmo sem ter R$1? Você tem fé de fazer inscrição no concurso? Você tem fé? Ai, Jesus da glória. Você tem fé? Você tem fé? Pastor, eu tenho uma palavra, você é missionário, tem fé para estudar inglês? Pastor, mas ainda não tem a passagem. É claro, Deus não vai te mandar despreparado. Tem fé? Tem fé para preparar o ambiente? Tem fé para preparar o ambiente? Ai, meu Deus do céu, eu quero pregar para alguém aqui nessa noite. Escute, Deus está te dizendo: prepare o ambiente. Tire aqueles sonhos da gaveta, tire aqueles sonhos do papel. Essa é uma noite de fé e de encorajamento. Você desistiu, desanimou, parou no meio do caminho. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: prepare o ambiente. Bate na mão de 5 pessoas e diga: prepare o ambiente, prepare o ambiente, prepare o ambiente. Preparou o ambiente? Preparou? Então prepara. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, parte entre os discípulos. E se você vê no texto, não é Jesus que desce para servir. Jesus coloca na mão deles e eles vão servir o povo. Pergunta: quem é que multiplica o pão e o peixe? Nas mãos de quem que isso acontece? Não. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, divide parte e dá para os discípulos, e manda que os discípulos sirvam a multidão. Pergunta: quem é que multiplica os pães e os peixes? Nas mãos de quem que isso acontece? Pastor, o que é isso? Eu tenho uma palavra profética ainda para o seu 2022. É Deus que vai fazer, é Deus que vai multiplicar, mas Ele vai permitir com que isso aconteça através da sua vida. Por quê, pastor? Porque você saiu do barco e do cruzeiro para ser resposta de oração na vida de alguém. Pastor, mas eu estou com fome. Pois é servir o pão mesmo com fome, é dar para o outro mesmo querendo ser alimentado. Pastor, e não vai sobrar nada para mim. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E sobrou 12 cestos de pães e peixes, um para cada discípulo. Por quê, pastor? Porque se você fosse alimentar do que tem na sua mão, você só tem 5 pães e 2 peixes. Mas quando você serve o outro em primeiro lugar, mesmo estando com fome, sobra 1 cesto cheio de pão e peixe para cada um. Pastor, o que é isso? Começou faltando pão, terminou sobrando pão. Deus podia fazer a conta exata, podia, mas o que Jesus vai fazer vai transbordar, vai superabundar. Tem milagre de Deus vindo aí. Levante as suas mãos. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Vai terminar sobrando.